Seja bem-vindo ao Conexão Atlas, o podcast da Atlas Inovações que fala sobre gestão de serviços, passando por cotação, gestão de terceiros e performance. Esse é um espaço democrático onde a gente recebe líderes de compras para a gente poder falar sobre o que de verdade acontece nos bastidores das empresas de grande porte aqui no nosso país. Eu sou Rogério Cantarino, apaixonado por compras, professor do MBA de compras aqui na Live Universe e também CEO da Atlas Inovações, e vou receber grandes lideranças para a gente poder conversar um pouquinho do que acontece no nosso mercado. Fala, comprador! Começando mais um Conexão Atlas, e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber comigo Rodrigo Dutra, uma figura super carismática e importante do nosso setor de compras, 3 anos consecutivos vencedor e indicado do prêmio Top 50 Executivos. Além disso, escritor, escreveu o livro Manual do Mal Comprador, que a gente vai falar um pouquinho, vai entender um pouquinho desse livro. Ainda assim, um mentor de mão cheia, com vários cases de sucesso, ajudando pessoas a se desenvolverem, e, para completar, CPO de compras da Galderma. Rodrigo, bom dia, muito obrigado pela presença aqui. Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com você, um amigo, né? E conseguir realmente esses prêmios aí por muito trabalho, muito esforço, 30 anos de carreira, né? E tô aqui, cara, pra ajudar, pra bater um papo. Eu disse, né, não tem certo e errado, e a gente vai conversar bastante. Muito legal. Rodrigo, e pra começar aqui o nosso podcast, eu sempre gosto que o entrevistado conte um pouquinho da sua história, né? Como que você chegou na área de compras, por onde você passou, o que você viveu, até chegar à posição que você está ocupando hoje, né? A audiência, ela é bastante híbrida, então a gente tem executivos, mas também tem a galera começando carreira. É sempre legal ter espelhos e ouvir histórias bonitas, né? Bom, se eu falar que eu escolhi compras é mentira, né? Ninguém escolhe compras, né? Eu comecei minha carreira com 14 anos, numa multinacional alemã chamada Voith, onde eu fiquei 10 anos. Na Voith eu tive a oportunidade de começar como assistente, estagiário, trainee. Aí fiz um processo de trainee, percorri todas as áreas da companhia. Passei por compras, passei por vendas, marketing, etc. E aí teve um convite de compras. Tive um convite de vendas e de compras. E aí eu resolvi fazer o trabalho em compras, comecei ali minha carreira em compras, comecei a comprar MRO, então, e itens de baixa complexidade, e aí percorri minha carreira, não saí mais, eu acho que o bichinho picou, eu falo, e aí de Voith eu passei por Unilever, Avon, Johnson & Johnson, Balduco, Azul, linhas aéreas, fiquei 1 ano na Azul, um segmento diferente, mas muito interessante. Depois Colgate, 7 anos, onde eu tive a oportunidade de fazer um trabalho internacional, fiquei 1 ano nos Estados Unidos. E há 5 anos na Galderma, liderando toda a estrutura de compras para a América Latina. Então, foi uma trajetória, eu falo que eu passei por todos os degraus da área de compras, desde o assistente até head. E hoje eu trago também, além da minha experiência para a companhia, eu trago também minha experiência para os mentorados, né? Então, faço mentoria, faço palestra, faço treinamento. Então, se alguém tiver interessado, pode me procurar. Tem meu site, rodrigodutra.com. Lancei o livro com meu amigo e irmão, Thiago Barbi, Manual do Mal Comprador. Temos a ideia e a gente já começou a fazer um rascunho do Manual do Mal Comprador versão 2. Então o episódio 2 vem aí com muitas verdades. E o podcast Pode Comprar, segundo mês, a gente está muito feliz, a gente está trazendo muitos líderes da indústria, assim como você está fazendo, para inspirar pessoas, também para trazer verdades que ninguém tem coragem de dizer, conectando um pouco com o livro. E é um momento de bate-papo com amigos que a gente reúne ali no estúdio e depois do estúdio a gente sempre sai para jantar. Eu falo que é uma reunião de amigos, mas para também compartilhar conhecimento e inspirar quem tem interesse de crescer na área. E tô muito feliz, cara, com esse momento, com tudo isso que tá acontecendo. E feliz também de estar aqui contigo. Bem legal. E fala um pouquinho pra audiência, só eu comentei dos prêmios aqui na entrada. Como é que funciona esses prêmios, cara? Como é que foi ganhar, ser indicado? A Seven Experience, eles têm uma curadoria que eles passam o ano inteiro acompanhando os líderes da indústria. Então é uma indústria que tem 80 mil profissionais. E você tá entre os top 50, pra mim é uma honra. Eles também têm depois os top 10. E minha mãe sempre fala, né, e aí, ganhou o prêmio, né? Eu falo, mãe, tá entre os 50 de 80 mil, já é uma honra, né? Ela fala, pô, você tem que ganhar. Eu falo, tá bom. Então pra minha mãe eu sou top 1, sabe? Mas eles têm uma curadoria, eles acompanham o ano inteiro os profissionais da indústria, eles acompanham case, então pede pra gente também mandar case, histórias reais.
E pelo terceiro ano eu tive a honra, né, de ser nomeado entre esses top 50 aí. Não sei se vem esse ano novamente, mas Mas tá trabalhando pra isso. Na verdade eu faço o trabalho bem feito, Que gera case e os resultados naturalmente aparecem, né? Então, além do top 50, eu fui convidado recentemente para fazer uma matéria para uma revista inglesa, Procurement Space chama. É uma revista inglesa para falar da transformação que eu fiz na área de compras, de procurement da Galderma também. E aí eu acho que é isso, sabe, Rogério? Não é focar no prêmio, é fazer um trabalho bem feito, é gerir pessoas. Eu sempre falo, atrás de resultado vem pessoas, então cuidar das pessoas, as pessoas vão entregar um bom resultado. E aí no fim do ano, naturalmente o pessoal vai começar a te reconhecer, né? Eu tive também a honra de receber o prêmio Caneca de Ouro do Café com o Comprador, foi o podcast mais assistido, que eu tava com o Barbie também, legal, falando do livro. Então são alguns prêmios que a gente vai recebendo. Eu tive em Barcelona em fevereiro, também recebi um prêmio da Galderma como liderança inspiradora do ano no mundo. Então, não é só o top 50, mas tem alguns prêmios que são reflexo do que você faz durante o ano, né? Eu faço de forma natural, genuína. Eu acho que esse é o principal, né? Aí o Caneca de Ouro desse ano a gente tá apoiando lá o time do Café, patrocinando. Quem puder assistir, prestigiar, acho que vai ser super legal, a iniciativa é muito boa. E Rodrigo, falando um pouquinho disso, como que isso te ajuda com esse programa de mentoria, né? Você tem uma carreira super bonita na área de compras, a gente se conheceu quando você estava na Colgate-Palmolive, né? Isso. Mas você, em paralelo, sempre fez esse trabalho de mentoria, é um trabalho que você sempre gostou de ajudar, orientar, desenvolver pessoas. Sim. Né? Como é que essas experiências, que os prêmios no final do dia são reconhecimentos, né? Sim. Ele é, no final, atestado de um bom trabalho, de um bom processo, de um bom desenvolvimento ali que está sendo feito. Como é que isso te ajuda nesse trabalho de mentoria, ou como é que isso, de alguma forma, agrega para esse desenvolvimento de pessoas que você tanto faz, né? Sim. E gosta, né? Eu falo que eu lá na Johnson & Johnson tinha um trabalho um programa de mentoria e mentorado, onde eu me candidatei para ser um mentor. E o pessoal me encorajou, Rodrigo, você tem experiência, vamos trazer. E aí a empresa fez um curso, eles têm um curso de preparação, e aí eu peguei ali uma pessoa para mentorar. Depois na Colgate, mesma coisa, eles têm um programa de mentoria para talentos, e sempre focado nos top talents que eles falam, né? E aí, Rodrigo, vamos participar, né? E aí eu falei que eu já tinha feito esse treinamento em outra empresa, e eles falaram, cara, faz o treinamento. E aí fiz o treinamento preparatório, peguei 2 pessoas, essas pessoas cresceram, uma foi para fora do mercado, quase apanhei, porque eu preparei a pessoa para ir para um concorrente. Mas, de novo, o meu foco é a pessoa, e ela estar bem, eu acho que esse é o resultado principal. E na Galderma a mesma coisa, na reunião de board, e ali o que a gente faz? A gente precisa motivar, a gente precisa reter, e aí eu trouxe a ideia. Falei, cara, e mentoria? Vocês já pensaram num programa de mentoria? E aí comecei a explicar, não, mas e aí? Falei, cara, a gente motiva o cara, retém e prepara ele para crescer. E aí começou, não, legal, vamos fazer. Aí contrataram uma empresa externa, eles deram treinamento, então eu fiz treinamento Johnson, Colgate, Galderma, peguei 2 pessoas, uma pessoa de marketing, não tinha nada a ver com compras, e aí dei a mentoria, cresceram também, de marketing foi pro concorrente, também quase apanhei, e aí eu falei, cara, eu acho que é por aí, eu gosto, porque assim, eu brinco, eu fiquei 30 anos achando que eu gostava de compras, e eu descobri que eu gosto de pessoas, desenvolver as pessoas, e aí eu defini isso como um propósito. Então compras tá na minha veia, tá no meu DNA, afinal de contas 33 anos fazendo isso, mas também descobrir como é legal trabalhar com as pessoas, desenvolver as pessoas, ver o crescimento das pessoas, né? Que obviamente reflete para as companhias, para as organizações. E aí eu criei o meu programa, eu peguei todo esse bolo, fiz um curso também na Udemy, de São Francisco, na Califórnia, onde eu obtive a certificação, um curso EAD de 1 ano, e no último mês era para eu ter ido lá, mas aí tive problemas que me impediram de ir, mas eu fiz a certificação aqui. Então, além dos programas das empresas, eu também obtive minha certificação de fato, porque hoje tem muito coach de carreira, de vida, mas assim... Mas conectar essa experiência profissional é difícil. Com esse desenvolvimento e aí importante. Exato. E aí eu peguei tudo isso, falei, cara, também sou certificado, e aí o que eu pego? Líderes novos que querem desenvolver, ou coordenadores, ou compradores que falam, cara, eu quero estar lá, eu quero crescer, eu quero chegar. Então a gente até...
humildemente eu falo, né, a gente inspira as pessoas que estão, eu falo, olha esse cara, eu falo, eu quero ser esse cara. Assim como quando eu estive embaixo, eu tenho espelhos de liderança que eu falava, eu quero ser esse cara, eu quero ser essa mulher, e me inspiravam. E hoje eu tento trazer essa inspiração para quem tá embaixo. E a mentoria ajuda, e eu levo cases, eu levo situações que eu vivi, né? E aí os caras falam, porra, é isso que eu quero esse cara. Então começo a fazer esse treinamento. E o legal é que eu comecei a fazer com profissionais de compras, só que também comecei a levar profissionais de outras áreas. Então já fiz mentoria com marketing, com engenharia, finanças, e os caras cresceram. Eu falei, é por aí. Então, eu falo, atrás de resultado tem pessoas, porque não é só em compras, são em todas as áreas. Então, TI tem oportunidade. Eu acho que é muito mais você pegar a pessoa que está interessada, trabalhar o mindset dela e ver ela crescer, né? Vou te dar um exemplo rápido, que reforçou o meu propósito de falar, esse é o caminho, né? Uma das minhas mentoradas, ela estava muito crua, e eu fiz um trabalho com ela de 6 meses assim, toda semana, ela dedicada, eu dedicado, e no final ela conseguiu o objetivo dela, que era ter uma posição de liderança e mais que isso, internacional. E ela foi pra fora e ela fez muito sucesso, e antes dela ir, o que foi assim, a virada de chave foi a mãe dela me ligar, chorando e falar que eu transformei não a vida da filha dela, mas da família dela. E aí eu falei, putz, é isso, cara. Sabe, aquilo me tocou e eu nunca mais esqueci. E aí me deu muito mais força pra, cara, é a mentoria. Acho que a gente conversou no início do ano, tava muito embrionário esse plano, hoje tá muito robusto, tem alguns mentorados, tô muito feliz com essa turma, e vou focar nisso, assim, é muito mais vender quem eu fui, como, e ajudá-los a não enfrentar as dificuldades que eu enfrentei, trazer atalhos para que facilite, mas também conectando, Rogério, com o que tem de novo, tem IA, tem tecnologia, tem soft skill, tem hard skill, que às vezes é necessário. E aí eu pego e faço um banho de loja nessa pessoa e entrego pronta. Você sabe que nessa questão do soft skill, eu tive aqui em um dos capítulos desse podcast, eu entrevistei o Eric, que foi CPO da Bung, e o Eric fez uma pesquisa com diretores de compras, né, heads de compras, e aí perguntava, e o principal resultado que deu, o principal item, né, mais valorizado por CPOs e heads de compras era relacionamento com stakeholders. É isso. Não era o maior saving, o comprador mais rápido. Resultado era um dos itens, mas deu o cara que tinha relacionamento. Eu tenho repetido isso em algumas conversas aqui de podcast, porque é super importante as pessoas entenderem, e com a IA, com a evolução ajuda. Isso é cada vez mais forte, né? Cada vez eu preciso menos domínio técnico e mais domínio comportamental, né? Relacionamento. Eu participo do board e é isso, assim. O saving nunca vai deixar de ser um objetivo, porque no final a gente mexe no P&L, no working capital da companhia, se a gente direcionar corretamente. Mas quando você senta no board, fala com a liderança, a queixa é essa, assim, cara, mas eu não vejo seu time na minha área. Como que seu time não entende minha dor? Quando o time tá na área, entende a dor do cliente interno, conecta com os fornecedores ideais, isso facilita muito, mas ainda tem muito pouco que fazer isso. Você quer ver? Eu também, em um dos capítulos, entrevistei o João Barreto, que foi Nextel, claro, rodou uma série de empresas de telecom, também figurinha famosa no nosso setor. Ele é muito bom. E o João, quando ele estava contando, ele falou, eu coloquei como rotina dos meus compradores, era obrigatório o cara participar do status semanal da área que ele atendia. Na Galderma, no meu time, eu também tenho. Um dos objetivos, tem 9 objetivos, um deles é Stakeholder Alignment Engagement. E eu quero ver o cara lá. E assim, dia a dia, a gente tem um termo em compras, né? Tira a bunda da cadeira, eu tibuco, eu falo, cara, você tem que estar uma semana. Então você atende quem? Marketing. Eu quero uma semana, você lá na área. TI, uma semana, um dia da semana, pelo menos com um cara de TI. Não quero você aqui em compras, quero você lá. Entendendo a dor com o cara, indo no mercado com o cara, entendendo a estratégia do cara. Você alinhado com a estratégia do cara desde o início, depois você usa IA para facilitar. Briefing, RFI, RFP, cotação, projeto, mas dentro do seu mundinho de compras, sem sair, você não conecta com ninguém. E os caras, e assim, experiência, e os caras vão fazer o negócio, com você ou sem. É o bypass? Não é bypass, eles estão te esperando. Se você não for, eles vão fazer. Cara, é genial o que você tá falando, porque assim, quando eu entrevistei o João, é exatamente o mesmo ponto que ele tá trazendo de uma visão de quem já tá nessa área há bastante tempo, tem uma bagagem grande de multinacionais, rodou. Sim. E é uma visão que tá muito alinhada à necessidade do cara de compras.
pegar o compliance, entender o que é o compliance, entender o que é a governança, porque às vezes tem regras extremamente duras, extremamente rígidas, que afastam. E aí acaba dificultando esse dia a dia, e tá muito em linha com o que ele trouxe no episódio que a gente gravou junto, e é fantástico porque a gente vê duas mentes brilhantes no nosso setor de compras, falando coisas muito parecidas nesse momento de interagir com o stakeholder, conectar. Muito isso legal. É fácil. Isso você fala de compliance, né, de governança. Nós temos lá a área de controles internos, que é a auditoria. Só que e a gente é a voz da auditoria, a gente é a voz de finanças. Quando eu vou falar com marketing, por exemplo, eu sou a voz desses caras, eu sou a voz do jurídico. E todo mundo acha que é compras, o culpado. Mas vai atrasar meu processo. Não, cara, a gente tem que fazer a coisa certa. Então, quando a gente leva requisitos de compliance, requisitos de governança, requisitos jurídicos, requisitos técnicos, IT, logística, por exemplo, nós somos a voz. E isso é legal de compras porque você navega em todas as áreas, o que poucos têm essa condição. Então eu falo pra gente, façam isso, a sua cabeça vai abrir naturalmente, você vai conhecer tudo, você vai ter muito mais oportunidade, mas lá na ponta, quando você fala com o seu stakeholder, você tem que ter essa propriedade. Então o cara quer fazer uma coisa que não pode, não pode. Por quê? Requisito de governança. Amanhã a auditoria bate na minha porta, não é na sua. O cara tem que fazer isso. Não, isso aí não. A gente tem que trazer o diretor de TI aqui para ele validar isso. Você não pode chegar e fazer, criar uma IA, não. Tem que alinhar com TI. Mas esse contrato não tá legal, quero mudar. Não pode. Então a gente às vezes é o chato, mas com propriedade. Então o que eu falo pro time? Não pode, mas o que pode? O que a gente pode fazer para estreitar, para dar velocidade? Mas tem que trazer TI. Traz TI, mas eu trago TI agora. A gente vai sentar agora e já vai validar isso. A grande queixa dos stakeholders, do cliente interno, é tempo. Mas vai demorar. Não vai. Se você tem propriedade, eu acho que eu sempre falo pro time, fala o não, mas fala como que a gente pode fazer. Se tiver que... Dá o caminho, né? Dá o caminho. Porque às vezes, se você para com governança, você para com compliance, você para com um requisito técnico, legal, mas qual que é o caminho pra gente fazer isso rápido, fazer acontecer? E muda isso. E o cara começa a perceber que, eu tô fazendo certo, mas ele tá me ajudando. E aí eu falo, cara, lá na ponta ele vai bater na minha porta, não é na sua. Ou se ele bater na minha porta, a gente vai ter que vir aqui, vai ter que voltar tudo. Então, ter uma diplomacia para você explicar o que é certo, o que é errado. Mas quando você senta com essa propriedade com o seu cliente interno, fala, bom, aqui não pode por questões legais, aqui não pode por questão técnica. Opa, esse cara conhece. Mas, de novo, no seu mundinho lá, cara, você não vai saber nada disso. E o próprio cliente interno não vai debater isso, não vai. Você coloca de forma segura, explica que é legislação, explica, tá resolvido. E fazendo um gancho disso com a questão desse trabalho de mentoria, dessa frente que você desenvolve, né? Quando a gente fala de pegar o comprador e colocar ele dentro da área, além de melhorar a relação com o stakeholder, você também está ajudando ele a se desenvolver, porque ele vai conhecer mais da atividade de operação, mais da atividade de TI, mais da atividade de marketing, mais da atividade de negócio, digamos assim, da companhia. Sim. Né? E ele vai abrindo a cabeça dele porque ele vai vendo dinâmicas diferentes da atividade de compras própria. Exato. Porque ele está lá dentro, né? Então isso de alguma forma conecta com esse lado Total. de desenvolvimento. Total. Né, e tem compradores ou profissionais que me procuram e falam assim, Rodrigo, eu quero crescer, mas eu sou introvertido. Como que eu vou na área se eu tenho vergonha? Eu sou muito... E eles não falam eu sou introvertido, eles falam assim, eu sou muito mais analítico. Eu falo introvertido, né? Você quer dizer? Eu tenho vergonha, às vezes, bater na porta do cara. E aí eu sou o oposto, assim, eu sou extremamente cara de pau. E eu começo a dar umas dicas, porque lá atrás eu era super introvertido, eu tinha vergonha também, mesma coisa, inseguranças. E aí o que eu falo pro cara? Primeiro a gente vai mudar esse mindset. Quando você começa a dominar o que você faz, você ter segurança naquilo que você faz, confiança no que você faz, você vai bater na porta do cara, porque o que ele trouxer, você vai debater com ele. E aí o que eles querem na mentoria? Eles querem que eu desbloqueie essa chave da introversão que eles têm. Fazendo isso, eles têm um conhecimento técnico. Eu vou pôr esse cara no protagonista. Então, por exemplo, uma das minhas mentoradas, a gente foi para um evento que tinha 300 pessoas assistindo e 8 foram no palco. E eu falei para ela, você quer estar nos 300 ou nos 8 que estão no palco? Eu quero estar nos 8 que estão no palco. Eu falei, então nós vamos ter que mudar a sua cabeça. Então eles querem estar no palco, eles querem o protagonismo, mas como fazer, desbloquear essas crenças, né, que limitam os caras e essas inseguranças. E aí eu faço esse trabalho mental. Então tem um programa que eu vou no individual,
que é a identidade. Então, olhar, desbloquear, dar segurança. Virou protagonista? Oportunidade. Vai ser reconhecido. Então, esse cara que já não tá nos 300, está nos 8, ele já começa a ser visto. Ele já começa a aparecer. Ele já começa a ser reconhecido. Quando ele virou reconhecido, a oportunidade quando aparecer, ele não vai ser naqueles 300. Eles vão olhar para os 8 que subiram no palco. Então, eu falo que é protagonismo, reconhecimento e oportunidade. É o método PRO, é o outro método que eu tenho. Então, assim, vamos te trazer o protagonismo que você quer? Vamos. Então, nós vamos fazer um trabalho forte. E essa base é muito forte. Ele começou a sobressair. Eu desbloqueei muitos gatilhos que ele tem lá, muitas inseguranças. Trouxe ele pro palco, cara, aí é trabalho. Visibilidade, exposição, boa, mas com cuidado, porque a hora que você tá visto, a turma nova fala, você vai ser bloqueado, né? Então você tem que ter muito cuidado, mas a gente prepara isso, porque quando, eu falo que o cavalo vai passar selado, né? O trem vai passar. Quando passar, esse cara tá pronto. Não vai ser os 300 que tá lá embaixo querendo subir. É os caras que já subiram um pouquinho. Então a mentoria, ela traz isso, mas o dia a dia também com as pessoas, até, acho que faz um mês eu tava conversando e veio uma menina de TI, um amor que trabalha comigo, falou assim, Rodrigo, você faz mentoria? Eu falo, faço. Cara, eu sou super introvertido, eu vejo na reunião de liderança, você puxa, você fala, você às vezes puxa a agenda, e eu quero começar a aparecer, porque ela tem uma posição de liderança. Eu falo, vamos fazer. Eu falo, vamos fazer a mentoria. Eu falo, vamos. Hoje tem um conflito, né? Então tem que primeiro pôr RH na mesa pra gente conectar com um plano de desenvolvimento de talentos, mas ela falou assim, cara, eu quero fazer por minha conta. Então é diferente. Mas assim, esse é o plano. Então você trazer protagonismo, que naturalmente gera reconhecimento e exposição, porque quando a oportunidade chegar, você não vai olhar 300 pessoas, você vai olhar os 8 que tá na sua cabeça, que você tá vendo ali sempre, né? Você sabe que, vou dar um depoimento aqui do que eu vivo lá na Atlas, né? Eu tenho quase 200 funcionários hoje, e você já não consegue conhecer todo mundo, ter relação com todo mundo, porque vai crescendo, tem as agendas, agenda bastante cheia, viagem. E as pessoas que, por algum motivo, conseguem mostrar o trabalho direto pra mim, são pessoas que, cara, eu sei o nome, eu sei quem é, eu sei o que tá fazendo, eu sei como Fica tá indo. na sua cabeça. De vez em quando eu pergunto pros líderes dessas pessoas, onde tá? E fulano, como é que tá indo bem, não tá indo bem? Então, esse primeiro degrau do protagonismo, acho que é super importante, porque quando você vai tendo bases maiores, né, no meu caso são perto de 200, mas tem empresa que tem 2.000, 5.000, 10.000. Cara, como é que faz pra ir saindo desse... Ter visibilidade de tudo isso. Eu acho que parte muito da liderança também, né? Eu, como líder, aprendi muito isso, assim... bem da melhor forma e da pior forma, assim. Tem aquele termo, né? Eu ganho, a gente empata, você perde, né? Eu não gosto disso, assim. A gente ganha, a gente empata, a gente perde. Vamos todo mundo junto. Por exemplo, tem um trabalho legal que o Rogério fez. Eu vou pra liderança mostrar o trabalho, Rogério, vamos comigo. Não, mas, Rodrigo, vamos lá, cara. Eu vou do seu lado, mas você vai apresentar. Não, mas eu morro de vergonha. Tá bom, eu começo e você me ajuda? E intencionalmente eu vou dando visibilidade, eu vou soltando o Rogério na liderança. É o que você falou, você vai começar a ver o cara, você reconhece aquele cara. No final, eu dou a abertura, eu faço a introdução e deixo você falar. Blá, 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 e a liderança te assistindo. Tem muito líder que a área ou a pessoa faz o projeto e o líder vai lá mostrar. Sempre é o líder vai lá mostrar. Ele quer ser o protagonista. Eu, cara, até pelo tempo, pela idade, falo assim, já passou do tempo, sabe? Vamos dar oportunidade para quem realmente faz acontecer. E essas pessoas gostam de ir lá. Só que gostam de ir lá prontas, preparadas. Então, antes de ir, eu faço uma revisão, 2, 3, falo, e aí, Rogério, você tá pronto? Cara, eu tô com meio... Não, dou conteúdo, você tá pronto? Tô, então nós vamos. Aí chego lá, abro a porta, peço 10 minutos pro Rogério. 10 minutos, cara, você nunca mais esquece. Antes disso, você fica 2 semanas sem dormir. Mas depois que você apresentou, você nunca mais esquece e me pergunta, quando é a próxima? Vou fazer outro projeto. Naturalmente, inconsciente, você fala assim, cara, eu preciso fazer mais projeto, preciso entregar mais, porque eu gostei. E eu alinho com o board também, cara, a primeira apresentação do Rogério, vamos ter um pouco de sensibilidade, mas o cara é bom, o cara é legal. E também outra coisa, Rogério, não é levar todo mundo. Leva quem quer, quem tá afim. Você mesmo falou, você teve uma reestruturação grande. Quem é bom fica. Quem é bom aparece. Quem não quer, naturalmente, vai ficando. Se você está curtindo esse episódio, acesse também o site da Atlas Inovações e conheça o nosso ecossistema de tecnologia para gestão de serviços terceirizados. E aí,
Rodrigo, falando um pouquinho desse trabalho, junto com o livro, né, que vocês escreveram, o Manual do Mal Comprador, você é um cara que fala as verdades, né? Até aqui comentando, você falou, o mentorado às vezes chega e fala, sou analítico. Não, você é introvertido mesmo, tá com vergonha e precisa sair do casulo, né? Precisa dar um passo. E essa característica tá presente no livro, né? Quando vocês escreveram o Manual do Mal Comprador, ele vai contar um pouco ali do dia a dia, como é que surgiu esse livro, qual foi a ideia e o que tá vindo aí no 2, né? Vamos dar um spoiler pra galera. A ideia é do Thiago Barbie. Thiago, um gênio. O Thiago é um gênio. Ele navega por todas as áreas que você pode imaginar. Ele é músico, ele é faixa preta de jiu-jitsu, ele é escritor, ele é diretor de RH, diretor de compras, tem uma história em multinacionais, morou fora. Ele é um gênio que caiu na minha vida. Eu falo que ele é um irmãozão. E a gente começou a conversar um dia num café. Aí eu falei, Thiago, você já viu que tem, atrás de você tem um monte de literatura. Aqui tem um monte de literatura técnica, tudo ensinando como fazer. Ninguém fala o que não fazer. E essa área tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa que você tem que evitar, cara. Você tem que evitar. Tem questões éticas, tem questões comportamentais, compliance, governança, TI, tem muita coisa, né? O digital agora. Mas muito mais comportamento que você tem que evitar. E ninguém fala, ninguém nunca falou. Sabe? Por exemplo, e aí a gente fala que é um manual do mal comprador, porque ele traz uma parte sarcástica, que eu falo assim, por exemplo, técnicas de microgerenciamento, como microgerenciar a sua equipe. Todo dia, marcar o ponto deles, fazer uma planilha. E aí eu trago uma frase e falo assim, isso é o contraponto. Gente, isso não existe. Hoje em dia não existe. E a verdade é o seguinte, hoje em dia você tem que dar autonomia. Por exemplo, você mesmo falou, tem gente na sua equipe que você nem conhece. Você não fica fazendo microgerenciamento. É autonomia. Autonomia gera segurança, gera confiança, o cara vai te entregar. Mas eu trago isso, trago a parte ruim, sarcástica, e existe. Eu tive chefe que falou assim pra mim, eu quero que todo dia, no fim do dia, você me fale o que você fez. Eu falei, como assim? Todo dia eu quero saber o que você faz. Eu falei, por quê? Você acha que eu não faço nada? Ele falou, acho. Eu falei, puta merda, por que você me contratou? E eu tinha, cara, que no fim do dia mostrar uma planilhinha do que eu fiz, era ridículo aquilo. E eu não sustentou, né? Eu falei, não é pra mim. Como tem cara que eu falo com o meu time. Eu tenho time no México, Colômbia, Argentina, Chile, Brasil aqui no site. E eu pego e falo, pessoal, aqui tá o seu objetivo. Como, onde, que horas você vai saber, vai fazer, seu problema seu. No fim do mês, a gente vai sentar, a gente tem um weekly, que eu dou uma passada pra saber como tá. No fim do mês eu vou olhar como que a gente tá entregando. E no fim do ano eu vou te avaliar pela sua entrega. De novo, como, onde, de forma você vai fazer, o problema é seu. Se você precisar, levanta a mão, eu vou estar aqui. Então, isso gera muito mais segurança pra galera. Então, tem uma pessoa que trabalha comigo que mora no interior. 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Ela falou, Rodrigo, eu preciso de 3 dias. Eu falei, cara, pra mim você não vê nenhum. Que 4 horas no trânsito, você pode estar produzindo muito mais. Sim. Mas tem um lado diplomático. Quem não é visto não é lembrado. Você precisa passar lá. O Rogério precisa te conhecer. Você precisa tomar um café, intencionalmente bater na porta, ô Rogério, tudo bem? Cara de pau, às vezes não tem, mas assim, seja visto, eu tô aqui, sente com o seu cliente interno. Então, equilibrar isso vale. E o livro é isso, é verdade, cara. Então, técnica de microgerenciamento, o primeiro tópico assim, pra que estudar se é a melhor escola da vida? Eu cansei de ouvir isso. Os caras falam pra mim, estudar, estudar. A escola aqui de compras é a vida, é o dia a dia, aqui que você vai aprender. Só que, cara, toda a parte didática acadêmica, você é professor, eu sou professor, sabe como é importante isso. A malícia do dia a dia é importante, mas você tem que conectar os dois. Então eu falo, pra que estudar? Não precisa. Encosta num cara que tem 30 anos, nada como abrir o jornal de manhã e ver as notícias. Olha que coisa old school. Aí eu trago uma fase pra quebrar isso e a realidade, cara, estudar é importante, sempre foi, sempre será. A parte acadêmica é muito boa, você conecta com a experiência do dia a dia, mas a sua base é acadêmica. Então a gente traz um livro, Verdades, e são leituras rápidas, assim, cada tópico é uma página do parte ruim, uma página e outra página da parte boa. Então eu falo assim, é um livrinho que 1 hora você mata ele, sabe? Mas é muito legal. E aí tem muita coisa que ficou de fora, que nas reuniões, nos eventos que a gente participa, o cara fala, pô, você esqueceu de falar de tal coisa, você esqueceu de falar. Eu falo, é verdade, vamos lançar o 2? E a gente tá desenhando o 2. A gente não sabe ainda se são situações iguais a do primeiro, ou a gente vai trazer 2, só case de verdade. O cara olhar e falar, puta, eu passei por isso. E tem histórias, cara, que você chora de rir. Hoje,
Na época eu chorava de preocupação mesmo, de desespero, como fazer. Hoje eu choro de rir e falo, meu, como eu era inocente, né? Então, é legal, é um livro totalmente diferente de tudo que você leu, porque fala do que é ruim e compras tem muita... Tem a parte ética. Eu brinco, eu falo assim, cara, eu poderia ser milionário, mas eu preferi ser um cara honesto, deitar minha cabeça no travesseiro, andar de cabeça erguida. Falo, nada melhor do que a sua reputação. A reputação não tem preço. Mas no livro eu falo, vai lá, almoça com o cara, pede dinheiro pro cara, aceita dinheiro pro cara. No outro lado, e isso aí é página negra que a gente fala. Aí tem um contraponto meu e o do Thiago. Cara, pelo amor de Deus, você tem valores, você tem ética. A empresa, é o nome da empresa, é o seu nome no mercado. Então, assim, cuidado, a gente fala que é vender a alma pro diabo. Mas o livro traz. Alguém fala isso em alguma biblioteca, alguma literatura? Isso é super importante, né? Trazer esse lado, porque principalmente com a evolução geracional que está entrando no mercado, Os novos. pelo menos os mais novos, a gente tem percebido lá na Atlas, cada vez mais é preciso falar algumas coisas que antigamente vinham meio que já programadas, digamos assim, né? E hoje você tem algumas coisas de relacionamento, de bom senso, de como se portar. Postura. Isso aí. Você precisa falar que antigamente era meio que, cara, você precisa saber, para entrar no mercado é assim que funciona o mercado. E a gente vem percebendo que a gente precisa reforçar algumas questões nessa nova geração. Total. É uma geração mais veloz, do ponto de vista de aprendizado, desenvolvimento, capacidade Muito. de fazer, mas precisa ter esse lado Essa visão. de visão Prática comportamental. e comportamental. E isso que o livro traz, isso é super, super É legal engraçado, e engraçado, né? Porque vai ajudando a reforçar esses pontos que precisam ser ditos, né? E é óbvio, né? Eu não posso aceitar dinheiro, não posso porque Não. tá errado. Mas, cara, é importante ser dito, é importante ser reforçado. É muito comportamento. Então ali tem muito comportamento, tem muita coisa, né? Por exemplo, eu falo assim, pra que gerir contrato se eu não sou advogado, se eu não sou do jurídico? É importante gerir contrato. É importante saber, né, as cláusulas comerciais. É importante olhar. Então a gente traz provocações. Ele é muito legal. Você falou dos novos líderes, da moçada, né? Dessa nova geração. Na Galderma a gente criou um threshold também, então nem tudo vem para compras e não dá para vir para compras. Até um volume X, as áreas compram. Tá bom, mas peraí, eu falei, mas deixa eu ensinar esses caras como comprar. No fim do dia, eles estão indo falar no mercado, é a empresa, não são eles. Então, como se portar perante o mercado? Então tem um vídeo que eu fiz, né, nós fizemos para ensinar técnicas de negociação, bases práticas de procurement e comportamento. Cara, você tá falando o nome da empresa. Cuidado. Não é só a partir até o valor tal você compra. Vai lá e compra e liga e pede um descontinho. Não é isso. Opa, peraí. Então eu dou autonomia para todas as áreas comprarem. Mas eu tô olhando como que esse cara se porta, né? Outra coisa importante também, Rogério, é a base fornecedora também mudou o seu comportamento. Antes era escrachado. Eu brinco, os caras eram muito sem vergonha. E os caras entenderam como funciona. Até fim de ano, brinde de fim de ano, mudou. Acabou. Antes, cara, era a sala cheia de brinde, a mesa do cara cheia de brinde, era um absurdo. Então, a base fornecedora também mudou comportamentalmente. Então, eles hoje vem profissionalizando nisso. Profissionalizando, eles olham muito o relacionamento. Igual eu relacionar com o meu cliente interno, o fornecedor relacionando com o cliente na ponta, mas de uma forma ética, correta. Né? Tem. E assim, gente, eu trago verdade e é verdade mesmo, assim, sabe? Sem nenhum filtro. Chega no fim do ano, cara, eu trabalhei o ano inteiro com você, Rogério. Rodrigo, vamos almoçar, vamos celebrar o nosso ano. Vamos. Não tem problema. Ah, não posso de forma... Gente, a gente sofreu junto o ano inteiro. O mínimo que a gente faz é almoçar e dar risada e celebrar o ano que a gente fez junto, sabe? Esse tipo de coisa. Mas tem muita gente, não, pelo amor de Deus, vai almoçar. Vou, é meu parceiro do ano inteiro. Quer ir junto? Vamos lá. Né? Então, por quê? Porque eu te entendo, eu sei, você sabe onde está meu limite, eu sei onde está o seu, mas a gente também tem uma relação de parceria. Então, Sara, sendo muito limpo, jogando limpo, mas, cara, tem coisas que acontecem. Até hoje, e tudo bem. Isso que você está falando é super interessante, porque várias vezes a gente pega processos de compras, e foi um pouquinho do que eu explorei com o João também no podcast com ele, e o engessamento ou a interpretação rígida o suficiente das boas práticas, de como tem que ser o processo, fazem às vezes com que tenha um distanciamento muito grande. Eu até falei para ele, eu não sei se é bom ou não, ruim falar isso, mas a minha experiência hoje, fiz carreira em compras a vida inteira e hoje estou do outro lado da mesa vendendo tecnologia para as áreas de compras. Sim. E os piores processos que a gente tem é quando não tem um usuário destacado, é 100% compras. Porque
você não consegue ter informação adequada, você não consegue explicar o produto no detalhe, porque o cara tá tão focado na regra que alguém estabeleceu. No mundinho dele. Que ele fecha completamente. E aí você fala, mas puta, eu tô te oferecendo um negócio que não é de prateleira. Não tem, assim. Eu pego lá o software de cotação de serviços, cara, que software que faz show de cost e cost breakdown automático? Não tem. Então, cara, não adianta querer pegar e fazer um paralelo, porque ele não é um depara perfeito. E aí o comprador acaba criando muita resistência ou muita dificuldade, porque ele quer ser o guardião do compliance. De tudo. Mas ao mesmo tempo ele interpreta de um jeito extremamente rigoroso. Que aí entra nesse exemplo do almoço, né? Cara, almoçar com um fornecedor que trabalhou com você o ano inteiro, que teve junto, que teve... Cara, a princípio não tem um problema, não tem uma vírgula. Agora, aceitar dinheiro, fazer, aí sim, aí é uma questão que não pode, e é muito errado. berço do cara, né, também. É muita origem do cara, né. E eu falo que isso você percebe no olho na entrevista. Hoje, você mesmo, antes da gente entrar, você falou quanta gente você está contratando. O olho no olho ali, cara, você percebe muita coisa. Então, tem que entender isso. Mas, você agora vindo pro outro lado da mesa, um ponto importante, né, que você fala... Às vezes você precisa de informação, ela vem furada, vem quadrada, não vem. Porque o comprador não trouxe o usuário final para a mesa. E aí você entender dor do usuário, não é o comprador que vai te dizer, é o usuário. E olha só, o usuário, quando percebe que o comprador também está trazendo uma solução que melhora inclusive a vida dele, ele se abre. Só que o comprador não abre essa porta. Olha que duro. Não é? Eu lembro, 2019, alguma coisa assim, eu participei de um evento no WTC, e tinham vários executivos de compras e eu falei para eles, olha, vocês são a porta da inovação. A área de compras é que fala com o mercado, é que fala para fora. São vocês que têm que ser os primeiros a trazer a inovação para dentro do negócio. São vocês que são o relacionamento com o mercado, da companhia. É isso. E vocês são os primeiros a, cara, onde é que você usa? Onde é que roda? Como é que funciona? E o primeiro fala, não tenho tempo. É isso. Não tenho tempo. E faz parte da atividade, né? Mas, Rodrigo, explorando um pouquinho essa questão dessa sua vivência gigantesca no setor de compras, experiência internacional, cara, o que você vê culturalmente de diferente? Você teve uma passagem nos Estados Unidos, agora você lidera a América Latina com diferentes países. Cara, o que você vê de diferente comprador brasileiro para o comprador internacional e como é que é gerir lá fora um setor, um departamento, né? Eu vejo assim, primeira coisa, o brasileiro, tanto que o brasileiro que vai trabalhar para fora dificilmente volta. Por quê? Porque nós somos multitarefa. E os caras gostam disso. Por exemplo, trabalhei nos Estados Unidos. E aí, nada contra, eu tenho amigos lá, adorei o modelo, recebi convite para ficar lá. Mas você tá fazendo esse projeto. Eu falo assim, Rogério, tem um projeto legal, uma ideia bacana. Eu falo, peraí, cara, já tô fazendo esse projeto aqui. Mas quantos projetos você tá fazendo? Esse. Peraí, você tá fazendo só esse? E eu com 10, 20. Fala assim, eu tô fazendo esse projeto, eu vou fazer ele muito bem feito e vou entregar. Em outros países também tem isso. O cara pega 2, 3, no máximo e chora, que tá com muita coisa. E o brasileiro aqui, cara, quando abre a planilha do Excel de projetos do cara, tem 20, tem 30, tem 50. E ele tá fazendo, ele tá falando com todas as áreas, tá falando com um monte de fornecedor. Os caras querem, e o Brasil, por isso que o brasileiro vai, porque quando ele vai, ele pega tudo isso e faz, e põe a casa em ordem. Não tem aquela fila, ó. E eles, a liderança também fala assim, eu não posso passar mais um projeto pro Rogério, porque ele já tá com um. Peraí, meu amigo. Então eu, quando eu assumi, eu falei, nós vamos mudar algumas coisas. Inclusive para os meus liderados. Você está disposto a mudar, a abrir essa cabeça? Porque nós vamos mudar. E vender isso para a liderança. Então, eu também, o que eu faço? Que muitos não fazem. Você está no México, eu vou lá para o México. Você está na Colômbia, eu vou lá para a Colômbia. Você está nos Estados Unidos, eu vou lá para os Estados Unidos. Eu vou conectar com a liderança, eu vou conectar com a liderança das áreas. Os diretores das BUs, eu vou conectar com o CFO, vou conectar com o General Manager, o presidente da operação. O que você espera? O Rogério está fazendo um trabalho legal? O que dá para melhorar? O que a gente pode fazer de diferente? Precisa de mais gente? Precisa de uma IA para ajudar? Que ele tá, às vezes, estão ali no mundo, e eles vivem no mundo deles, silos. E aí o meu trabalho é, eu vou abrir sua cabeça aqui, cara, mas eu vou conectar com esses caras. E esse cara também... Você vê por aí, você não vê comprador, é raro. Se tiver, me fala, gente, eu não conheço. Um comprador que virou presidente da organização. Um comprador que virou CFO, porque geralmente compra está embaixo de finanças. Não. Ele vai virar um CPO. Beleza. Mas com muito custo, ele não vai virar um CEO. Mas esse
Por quê? Porque esse cara, Rogério, ele tem que subir, ele tem que conectar, ele tem que mostrar, ele tem que falar lá com a liderança. Então, nos outros países, os caras muito mais organizados, porque eles fazem, minha percepção, eles fazem os trabalhos, projetos legais, fazem muita coisa, mas pouco. O brasileiro, se comparado ao brasileiro. O brasileiro, cara, pega, abraça, faz muita coisa. Eu cheguei no meu projeto nos Estados Unidos, o cara falou assim pra mim, vamos definir um objetivo aqui, porque a princípio era 6 meses, eu fiquei 1 ano. Só 6 meses e tal? Falei, vamos. Ele falou, vamos fazer uma administração dos principais, dos maiores contratos, dos top 10? Falei, vamos. Como assim uma administração? Não, vamos ver se as cláusulas estão ok, se tem uma governança correta. Eu falei, tá, eu não vou te entregar $1. Ele falou, mas só 6 meses, né, Rodrigo? Eu falei, negativo, cara. Eu fiz uma gestão de projeto. Na época, criei um dashboard para ele, que ele tinha visão de todos os projetos, quando tinha aviso automático de quando ia vencer projeto, chamei os principais fornecedores, fiz Innovation Day, deixei $2,7 milhões na mesa do cara. O cara falou, cara, você precisa ficar aqui. Eu fiz Innovation Day, chamei os caras, fui pro warehouse, entender operação, entendi contrato, chamei legal, falei com finanças, então entreguei aqui a gestão do contrato, negociei contratos, tinha contratos evergreen lá, que não vencia nunca. Chamei o cara na mesa e falei, não, parou, a gente vai pôr prazo aqui de validade. Chamei os top 5, falei, cara, inovação, quero em 1 mês. Chamei o cara de Atlanta, o diretor de logística, eu falei, cara, tem os fornecedores, trouxeram projetos, uns 45 projetos, 3 mil. Aí ele falou assim, Rodrigo, o que vai fazer eu pegar um avião de Atlanta para Nova York? Eu falei, tem $13 milhões na mesa de oportunidade. Ele falou, tô indo amanhã. O cara local ficou lá a vida inteira fazendo gestão. Nunca. Quando eu chamei os fornecedores, eu falei assim, por que você nunca fez isso? Ele falou, cara, nunca me deram oportunidade. Às vezes eu pedia, o cara falava que não tinha tempo, que não era o momento, porque sempre estava sem tempo. Latam, mesma coisa. Eu tinha uma menina que trabalhava comigo no México, já saiu, que eu falava pra ela, olha, quantos projetos você está fazendo? Vamos desenvolver um Innovation Day, vamos chamar um fornecedor, vamos revisar. Não, mas eu já estou fazendo esse projeto. Qual projeto? Esse. Mas esse mais qual? Não, só esse. Não, minha amiga, não dá. Então, eu vejo essa diferença. O brasileiro é multitask, que sempre vai ser, e quando vai, os caras não deixam voltar, porque é bom. O brasileiro é bom. E não é só operação, entregar a mão na massa. No fim, ele mostra, ele apresenta. Tem brasileiros que eu conheço que, cara, é diretor, é presidente de organização. De organização, não. Diretor de compras. Comprador não... Gente, eu posso ser cancelado aqui, mas assim... e me chamem no WhatsApp, me chamem no LinkedIn e falem assim, Rodrigo, eu fui comprador e sou presidente de uma empresa, eu quero conhecer. Porque eu não vi chegar. É difícil. E parte disso vem muito da questão do como se relacionar e o próprio desenho estratégico da área, né? Uma vez eu tive num evento numa empresa de telecom e fui palestrar para eles num dia de compras ali no encontro. Sim. E depois teve uma festa no final do dia na própria empresa e tava o CFO. E aí eu fui conversar com o CFO e eu falei, cara, compras fala o dia inteiro que quer ser estratégico, quer ser estratégico. Mas ser estratégico significa participar da estratégia. Então, cara, você como CFO, você olha para a tua área de compras na hora que chega para você um plano de investimento da companhia de 5 bi, de 4 bi, aí você fala, vou fazer uma debenture, vou fazer um CRI, vou captar no mercado, vou vender ação. O que eu vou fazer para levantar essa grana? Você olha para compras? Não. E aí, muitas vezes, compras vai olhar para o processo do orçamento do ano. E aí o cara fala, não, mas eu sou o estratégico. E aí entra muito nesse critério do que de fato é a estratégia, né? E eu acho que falta essa visão efetiva dentro do nosso segmento para poder entender de verdade o que é ser estratégico. E aí por isso talvez chegue esse impacto de faltar CPOs ou heads de compras que foram para a cadeira de CFO, que foram para outras cadeiras de C-Level. Talvez por conta desse entendimento, primeiro, do que é estratégia, né? Que começa a fazer muita parte da atividade dessas cadeiras. E é um equívoco aqui, né? Tem um presidente de uma empresa que foi de compras. Então aqui você já me quebra, né? Mas isso é legal. Eu fiz gol de mão. Eu já errei na primeira. O cara é presidente e foi comprador. Então é o primeiro exemplo. Eu montei a minha empresa. Apesar que eu não comecei na Atlas, eu não comecei na cadeira principal, né? Eu tenho um sócio da indústria Shopping Centers, que foi presidente da Brás, foi presidente de empresas de shopping, de administração.
e ficou na cadeira de liderança da Atlas os 3, 4 primeiros anos para que eu pudesse me preparar e a gente fazer a transição. Então, eu acabei chegando lá, mas eu tenho, entre aspas, um gol de mão porque eu sou presidente da minha empresa, né? Não, mas isso é bom, pô. Mas olha, uma coisa que eu falo, né, numa das minhas passagens, o momento da companhia não estava bom, Brasil, subsidiária não estava boa, e o CFO global vindo sempre, número 2 da companhia, vindo sempre. E só problema, e corte, e budget cut, e travel ban, sabe, cortando tudo, e o cara vinha, e o CFO local, coitado, assim, desesperado pra tentar mostrar, eu falei assim, me dá 10 minutos com ele, você, compras? Eu falei, me dá 10 minutos, por favor. Cara, mas a agenda do cara é full, ele vem, às vezes ele nem fica aqui, ele fica no hotel do lado do aeroporto, a gente vai pra lá, mostrar pra ele, falei, onde for, me dá 10 minutos. Falei, tá bom. Aí eles, foi e tal. E o cara, mas o que você vai falar? Eu falei, cara, eu entrego o bottom line do cara. E aí o cara veio, eu falei, bom, prazer, e é o que você falou, se não aparecer, me apresentei e falei, cara, eu trago uma notícia que eu acho em meio ao caos, pode ser boa, né? Você sabe que compras ajuda a entregar o seu bottom line? Como assim? Eu falei, vou te explicar. Aí peguei, pus um slide, falei, cara, o meu saving, a minha negociação, se bem gerida, se não reinvestida e alinhada com o FP&A, ela vai fluir até o seu P&L, vai impactar no seu EBITDA. Uma condição de pagamento que a gente está fazendo padrão de 90, 60, já cheguei até 120 dias em alguma organização, que antes era 30, essa extensão, fluxo de caixa, working capital, na veia, e eu já te entreguei 40 milhões de working capital só por extensão. Ele falou, para tudo. Até que enfim, música para meus ouvidos. Até que enfim alguém trouxe uma notícia boa. Eu quero esse cara aqui sempre que eu vier. Só que aí minha régua, cara, agora eu tenho que mostrar. Mas eu mostrei o fluxo, falei, cara, porque geralmente é uma dor de compras. Sempre no fim do ano, o cara entrega o saving, o CFO fala assim, não vejo esse saving no meu P&L. Porque não é bem gerido, não é bem mostrado. Então, você tem que mostrar. E aí outra coisa que você falou de visibilidade, eu falo assim, compradores fazem excelente trabalho. Os caras fazem, entregam, os caras são fera. Com todo respeito, os caras são muito bons. Entregou? Morreu. Não, mostra, dá visibilidade, pede um espaço, vai na mesa do cara, mostra pro seu chefe, pede pro diretor, mostra pro CFO, mostra pro presidente. Poucos fazem. Mostrou. O cara reconheceu, então, Rogério, tô te mostrando. No final, fala assim, Rogério, você percebe o valor que eu tô te entregando? Puxa a língua do cara, Rogério. Porra, verdade, agora... Então ele percebeu, ficou na cabeça dele. Então, primeiro, mostra pro cara certo, e o cara certo reconhecer. Ficou na sua cabeça. Você falou, você tem 200 funcionários, 10 você conhece porque eles estão ali com você, estão te mostrando, estão aparecendo. Seja esses 10. E eu provoco, eu falo, o pato põe um ovo desse tamanho e fica quieto, a galinha põe um ovinho com a careca e todo mundo vê a galinha. Na mentoria eu faço isso, porque muito cara fala, Rodrigo, eu faço muita coisa, eu tenho uns puta nos projetos, mas eu tenho vergonha. Eu sou introvertido, eu não sei como mostrar. Eu falo, você tem medo? Você tem vergonha? Vamos desbloquear isso, cara, pra você começar a aparecer. Aí eu falo, pega um projetinho, vamos fazer, abre o Excel, às vezes eu falo, abre o PowerPoint, eu faço com o cara o one page dele, falo, você vai mostrar isso aqui. No outro dia ele me liga, puta merda, cara, era exatamente isso que o cara queria ver. Eu falei, cara, eu tive lá, eu sei que o cara quer ver, eu ponho o chapéu do cara, mas poucos fazem isso, Rogério, infelizmente, e poucos crescem. Se você está curtindo esse episódio e quer acompanhar mais conversas como essa, segue o Conexão Atlas no YouTube, no Spotify e no Apple Podcast. E não me deixa de seguir também nas redes sociais, Rogério Cantarino e a Atlas Inovações lá no LinkedIn. Um abraço. Não, esse trabalho de mentoria que você está fazendo, eu acho que é extremamente positivo para o mercado, né? Total. E só pegando um gancho do que você estava comentando, do parar no processo de compras, né? Quando a gente construiu a Atlas e a tese que a gente vem desenvolvendo, ela está olhando não só a compra, mas a conexão que ela tem com outras coisas para poder gerar valor para o negócio, né? Então, a gente fala muito de serviço, você pega lá no serviço, você fez um cost breakdown de qualquer atividade. Cara, gestão de terceiros, primeiro audita o cost breakdown. Segundo, o cost breakdown alimenta a gestão de terceiros para saber quantos tem que se mobilizar, quantas pessoas você espera, para saber se tá bom, tá ruim, como é que tá a régua. Depois isso responde à performance. Porque imagina que eu não fiz o cost breakdown, não tenho nada, mas eu sei que performou, que foi bom aquele contrato de serviço. E o cara
percebeu. É isso. Aí Essa gestão performance de terceiro me diz como aquilo foi feito. Alimenta para compras do cost breakdown. Então as coisas vão se conectando porque é um ecossistema vivo que está todo integrado. Né? Às vezes a gente está departamentalizado ou está nos silos, né? E aí não enxerga. Mas, cara, compras conecta com gestão de terceiros, que conecta com a performance do contrato e você vai enxergando isso girando. E, inclusive, ter respostas, né? Exato. Por que esse contrato não performou? Aí você consegue dizer, olha, o cost breakdown, por mais que a gente não gerencie pessoas, a gente gerencia o entregável, gerencia o indicador, a gente tinha uma expectativa de 100. Na gestão de terceiros eu vi que ele optou por fazer com 95. E se ele tivesse entregue, tá tudo bem, porque ninguém tá gerenciando pessoas. Mas performou Só bem. que como não performou, eu consigo explicar, ó, não tá performando o que tá faltando. Ou essa hora extra, esse aditamento contratual não faz sentido, Ter porque visibilidade disso. tem esse ponto. Então, compras passa a ser um motor, só que ele tem que interagir com outras áreas, ele tem que enxergar o processo, né? O contrato não morre quando ele contratou, né? Ele fez o processo da requisição virar PO, aquilo não acabou, aquilo continua. Às vezes é um processo maior que ele faz parte de um pedaço, mas ele entendeu todo onde ele está inserido, vai gerar resultado, né? E às vezes o cara não entende que você vai fazer o trabalho, você só precisa que ele abra a porta, não é? Porque o cara vai abrir a porta, você vai falar, tá bom, quem é o seu cliente interno? Qual é a sua base? Deixa eu te fazer o trabalho. Às vezes o cara acha, quando você faz uma abordagem, ele acha assim, puta, mais trabalho, já não tenho tempo, o cara vai me trazer mais trabalho. Ele vai te cozinhando. Mas não é. Quando ele percebe que você fala assim, cara, só abre a porta pra mim. E isso é importante, compradores. O cara só precisa que você abra a porta. Abra a porta pro cara que ele vai fazer o trabalho, não é isso? Você vai fazer toda a gestão, você vai conectar com o stakeholder, faz o NDA lá no início, não tem risco nenhum, põe o cara dentro da sua operação, fala, Rogério, te dou um mês. Aí você vai, cara, levar seu time, pôr IA lá dentro, conectar, ver a base. No final de um mês, você me traz o diagnóstico. Daqui dá pra te entregar bastante coisa. Você tem oportunidade aqui, aqui. E não é financeira. Porque o cliente interno, o stakeholder, ele vai assim, compra, só pensa em save, só pensa em save. Depois a gente mostra o saving, tá? Vamos mostrar como vai melhorar a vida do cara. Sim. Vamos sentar com o legal, pegar toda essa base. Vamos sentar com as áreas internas que estão fazendo contrato, que nem mandaram pra ninguém. Tá na mão do cara. Mas ele acha que tá fazendo certo. Você pega um mês, não é isso? Um mês, você senta lá dentro do cara, mapeia tudo que precisa, senta com compra, senta com as áreas, fala assim, cara, eu vou te apresentar. Quem faz isso, Rogério? Quem abre essa porta? Então, hoje é o que eu tava comentando, principalmente quando a gente tá falando com o comprador, né? É muito raro o comprador abrir essa porta. Muito raro. Às vezes a gente consegue algo parecido via usuário, porque o usuário quer provar valor para ele poder levar para poder aprovar o orçamento e levar para o processo de compras e assim por diante. Mas vindo do comprador, normalmente é um caminho muito mais complexo, muito mais difícil de ter sucesso nisso. Com toda a experiência de 30 anos, não vai rolar. Não vai rolar. Ou você vem com o usuário, ou você vem top-down, conecta de repente com o diretor de legal, com o CFO, aí vai dar. Do comprador, meu amigo, dia a dia, ou você mostra algo muito legal, ou o cara tem uma cabeça, e tem gente vindo com uma cabeça legal, tem gente se transformando, a mentoria ajuda nisso, o cara se transformar, o cara abrir a cabeça, ele fala, porra, é uma oportunidade real, e vai melhorar a minha governança, meu compliance. Fora o financeiro. Visibilidade do cara, então vai ter alerta pro cara, vai vencer, não vai. Hoje, tem gente que não tem isso. Tem gente que faz no Excel. Então você mostrar o benefício, assim, cara, me dá meia hora. E muitas vezes engajar pelo exemplo, Rogério. Porque o cara quer ver, ele fala, esse negócio funciona mesmo? Olha o que eu fiz nessa empresa, olha o que eu fiz nessa, olha o que eu fiz nessa. Mesma coisa mentoria. O cara conversa comigo, eu vou lá, apresento o plano de mentoria, o cara fala, mas esse negócio funciona mesmo? Você não é mais um charlatão? Eu falo, cara, tem essa pessoa, tem essa. Fala com os caras, procura eles. Então o seu negócio, muitas vezes, ajuda. Se o canal é o comprador, engaja o cara pelo exemplo. Fala assim, Rodrigo, olha esse projeto que eu fiz na empresa A, olha o que eu fiz na empresa B, olha como melhorou a operação, frase-chave, melhorou a operação, e o cara deu visibilidade pro comprador. O cara vai falar, peraí, deu visibilidade pro comprador? Deu, porque melhorou tudo, o pessoal quis saber, quem que trouxe essa ideia? O comprador. A chave é visibilidade pro cara. Os caras, ninguém gosta de trabalhar, tá? Mas gosta de aparecer.
E essa também é outra verdade que eu falo. Ninguém quer trabalhar, mas todo mundo quer ganhar prêmio, né? Ninguém ganha prêmio sozinho, né? Então ninguém chega lá sozinho, sem trabalhar forte. Exemplo, a gente tá, não sei quando vai ser divulgado, né, publicado o podcast, mas a gente tá recém-fim de uma Copa. Messi, com 39 anos, carregou o time dele. Trabalhou demais. Até onde ele não aguentava. Mas ele levou até onde ele conseguiu. Se ele não trabalha, os caras vão chegar? Não sei. Dificilmente, né? Você entendeu? Muita diferença. Então assim, mas dá visibilidade. Quem é esse cara? Quem fez isso? O comprador gosta de aparecer, cara. Gosta de aparecer. E, de novo, se não achar que é verdade, me fala. Porque, e não é comprador, qualquer profissional. Cara, quem fez esse trabalho legal? Vamos dar um prêmio pra esse cara, vamos reconhecer esse cara. A galera adora. Se você fala assim, Rodrigo, você vai ganhar um prêmio dia tal. Cara, eu posso estar com reunião até o final. É pra ir lá ganhar um prêmio? Eu vou. Que é legal. É legal. É uma satisfação pessoal, né? Um momento de Mas fala assim, vai lá porque tem uma reunião, XPTO é de graça, meu. Ele vai, se não tiver nada pra fazer. Se ele tiver qualquer coisa, ele não vai. Isso é uma verdade também. É dura, mas é uma verdade, né? E Trazer Rodrigo, os caras aqui. Tem muita gente boa, do bem, interessante, que vem. Mas quantos não furam? Que você chama o cara e fala, porra, não tenho tempo. Ou aconteceu um imprevisto de última hora. Você tá aqui esperando o cara, você veio do Rio pra cá. Porra, deu um imprevisto. Você entendeu? Põe um troféu nessa mesa aqui, fala, meu, você vai ser reconhecido no Brasil inteiro. Cara, o cara vem até a pé. Mas você sabe que esse negócio do prêmio é muito engraçado, porque no setor que a gente atua, tem uma empresa que construiu uma premiação para terceiros, construiu um modelo. E, cara, às vezes a gente tem dificuldade em processo comercial. Sim, a gente já passou, já foi tecnicamente aprovado, com o preço tá ok, tá legal ali. E tem um cara resistente, às vezes, a algum ponto, aí você vai entender, puta, o cara quer o prêmio. E o prêmio é o concorrente que faz. Você entendeu? E, cara, isso é muito engraçado, porque o cara tá tão focado nisso que ele deixa de estar analisando o impacto que aquela solução tá trazendo, o valor que aquilo tá gerando, o ROI adicional, que ele poderia ganhar muito mais do que aquele troféu específico XYZ. Mas eu inclusive, já participei de podcast com essa empresa e dou parabéns para isso, porque eles fazem um puta trabalho no mercado com isso. Pro setor é bom, porque eles desenvolvem o setor. Sim. Mas essa questão do prêmio é muito engraçado, o comportamento do outro lado, porque a gente não tem o prêmio, né? Então a gente concorre, entre aspas, com o cara que tem o prêmio. E isso tem uma diferença. Isso tem uma diferença técnica, cara. E que na decisão não deveria, porque você deveria olhar as soluções e falar, essa solução me atende melhor que aquela. Mas tem muita gente. Mas essa parte pessoal entra muito por conta disso. Total, e tem muita gente que trabalha muito bem, como vocês, que fazem um excelente trabalho, mas que não dá vitrine. Não dá palco. E breca. Porque às vezes o cara que faz um trabalho, outros nem tanto, mas dá palco. Putz, eu quero esse cara. Eu vou fazer porque lá no fim do ano eu sei que esse cara vai me chamar. É exatamente isso. É duro. Mas assim, realidade, né? Realidade. E hoje, principalmente no digital, onde é exposição, cara. Esse podcast, quanta exposição não dá? Quanto engajamento não dá? Quanta gente não procura vocês? E nesse cenário, quando a gente criou o Conexão Atlas, eu não quis fazer um negócio comercial. Então eu trago pessoas, por exemplo, a gente não tem relação comercial Galderma Atlas. Não. Mas você é um cara de mercado que vale a pena conversar, vale a pena trocar experiência, dar exposição, porque tem uma bagagem muito legal para compartilhar. Não é só cliente, né? Então a gente, quando construiu, a gente quis ir para esse lado, né? De ser um canal para falar de compras e não necessariamente falar da Atlas ou divulgar Atlas. Sim. Mas a gente, pegando esse gancho do prêmio, a gente sofre do outro lado da mesa, porque eu ganhei uma mentoria grátis aqui, né? Várias dicas que eu já registrei aqui, depois eu tá gravado, eu vou copiar de novo. Mas a gente vê o cenário e, cara, o cara que faz isso, ele ganha pontos, às vezes, em discussões comerciais que a gente tá participando, tá disputando, e não é tecnicamente, porque tecnicamente é melhor, a tecnologia tá mais avançada, a IA dele é melhor que a nossa, não é nada disso. Não é nada disso. Na verdade, é que o cara tem uma premiação individual que o outro que ele quer ganhar. E quando você olha pro comportamento do mercado, os concorrentes todos praticamente estão criando prêmios para poder enfrentar isso e tentar entregar isso. A gente acabou indo pro outro lado, a gente acreditou em um caminho diferente, mas esse ponto que você tá falando, a gente vive na pele, a gente sente ele. Não é fácil. No dia a dia. É fácil. Um caminho é engajar o cliente interno, o stakeholder, pro cara realmente... Porque no fim, você vai entregar uma solução pro cliente interno. Eu falo que nunca é compras. A gente gasta o dinheiro de todo mundo, não tem R$1.
Então, engaja o cliente interno, amarra com o cliente interno. Esse cara percebendo que você tem uma solução realmente muito boa para ele, independente de prêmio, ele vai engajar o comprador e falar, peraí, cara, mas eu quero esse cara aqui. A solução dele é muito boa. O comprador, ele toma decisão. Ele não toma decisão, ele influencia a decisão. A tomada de decisão é do dono da área, é o dono do dinheiro. É o budget owner que a gente fala. Então, se você engaja o dono do dinheiro, a área, o comprador ele influencia. Mas se você trouxer uma solução realmente muito boa, a decisão é dele, cara. Então também às vezes é muito como vender essa solução. Aí seu time de comercial, de vendas tem que vai trabalhar nisso. Tem que trabalhar nisso. O marketing. A gente quando eu cheguei, você estava falando com o seu marketing, né? Uhum. Seu marketing tem que ser muito outstanding, assim, sabe? De, cara, aparecer mesmo, ser muito acima da média, pra dar material pro seu comercial chegar lá e mostrar pro cara e o cara falar assim, é isso que eu quero. No fim do dia, o stakeholder, o cliente interno tem que falar, é isso que eu quero. O comprador tá olhando prêmio, tá olhando saving. Eu brinco com o cliente interno, falo assim, me fala tudo que você quer, depois eu brigo em saving. Mas vamos primeiro atender sua demanda. Que poucos fazem isso, né? O pessoal começa saving, abre a boca, cliente interno, engole, dá um mês, ele vai lá reclamar e fala, é uma bosta esse cara. Desculpa o termo, tá? Uma porcaria. Mas ele não, fala mas assim, é isso mesmo, é melhor falar. O Rodrigo só pensou em saving, Não é isso, cara. Então volta, vamos atender a demanda do cara, requisito, o que ele quer, o que ele espera. Rogério, atendeu tudo que você queria? Beleza, agora eu vou brigar. Mas tem um prêmio. Cara, você amarrou com o cliente interno. Talvez seu time comercial precisa amarrar com o cliente interno. Eu dei uma palestra para 200 vendedores numa convenção de vendas. Uhum. Porque o presidente da empresa falou assim, Rodrigo, você precisa ir lá falar o que o comprador espera. Porque o meu time ainda está achando que é um descontinho, uma redução no preço, um prazo de entrega. Não é isso. E eu fui lá, pus 200 caras na minha frente e comecei a falar a verdade de compra. Cara, não é save. Esquece save. Relacionamento, solução. E você sabe, cara, isso que você tá falando também, nos episódios anteriores aqui do Conexão Atlas, com alguns executivos que eu conversei, você é o terceiro executivo trazendo que não é save. Não é. Não é, e que esse mindset tá errado, tá torto. É valor percebido. Um exemplo, eu fiz um dos primeiros, se eu não me engano foi o primeiro Conexão Atlas, eu fiz com a Priscila da Ativos, que é diretora de compras, cara, puta profissional. Uhum. E essa sim, tá numa linha estratégica, plano estratégico de 5 anos, para de compras, olhando pro futuro, atrelado ao plano estratégico da companhia. Não, sim, eu falei pra ela, na hora que ela me contou isso, eu falei, você tá bem acima do que eu conheço assim. de dia a dia. E aí, assim, cara, a gente fez um corte de um pedacinho do que ela falou. Vice-presidente jurídica, governança e compliance comentando, dando os parabéns. CEO da companhia curtindo. E aí você fala assim, puta, isso aqui é reconhecimento. Isso aqui é valor real. Né? Cara, o que ela tá fazendo, entregando, puta, o CEO tá aqui dando nas redes sociais, apoiando, curtindo. A vice-presidente, que provavelmente na hierarquia tá em cima dela ali como CPO. Curtiu. Tá ali comentando, validou, curtindo, dando os parabéns. Então, isso foi um reconhecimento super legal. Mas nessa linha, né, de, cara, tem uma boa entrega, tem um bom valor e, cara, foi entender as dores dos usuários, foi entender o processo, o que tinha que ajustar, o que tinha que mexer. E nessa linha de conversar, conectar, ela contou um case disso, foi super interessante. Mas tudo isso, de novo, né, Rogério, você não vai entregar valor, o cara não vai perceber o valor que você entrega se você não sentar lá com ele. Exatamente. Quando você entrega valor, o cara percebe o valor, aí lá no final a gente briga em saving. A gente entrega, porque eu também tenho meu objetivo para entregar, né? E já teve caso de profissional do meu time chegar no fim do ano, não entregou o objetivo dele, mas a área entregou, todo mundo muito feliz, ele não entregou o dele. Eu falo, cara, não é assim, você tem que equilibrar. Então sempre vai ter que entregar o financeiro, porque, de novo, bottom line depende de mim, o PNL do cara vai ter impacto se eu fizer uma negociação legal. Faz isso, faz uma gestão direta e, paralelamente, entrega tudo que o cara quer, atende o cara. De novo. E aí, o comprador tem que ter a experiência ajuda muito numa percepção de, assim, entender o que o cara quer versus o que ele precisa. Você entendeu o que o cara precisa, que não é o que o cara quer, muitas vezes, e ajuda ele a entregar isso, no final você demonstra isso. Ele fica feliz que você atendeu, você entregou um valor, ele percebeu o valor, você vende isso para a liderança, olha o valor que eu entreguei lá. O cara percebeu esse valor e eu ainda consegui negociar, cara. Eu ainda entreguei um resultado financeiro, ajudou meu PNLzinho lá, alguma coisinha foi pro PNL. Cara, porra, que legal. Mas o objetivo não é o PNL.
Olha a operação do cara como melhorou. Olha como ele tá feliz. Olha como a operação mudou, como tá fluindo. Percebeu isso, Rogério? Porra, percebi. Agora, gente, vamos esfolar o cara, vamos negociar, vamos trazer nossas técnicas, vamos lá. No final, todo mundo feliz, fornecedor feliz, a gente feliz, fiz um contrato de 2, 3, 5 anos com o cara tá feliz, o cara melhorou aqui. Vamos dar visibilidade, vamos mostrar, vamos fazer um one page, pedir 10 minutos na reunião de liderança, mostrar a melhora que a gente fez lá pro cara. Quem faz? E esse ponto que você tá falando é super relevante, porque compras é uma área meio, né? Ela não é o fim da companhia. Então, às vezes o saving daquele processo, ele é desprezível comparado ao resultado daquela operação funcionando melhor no dia a dia do negócio. Aumenta a venda, aumenta a performance, você tem ganhos muito maiores que vão acabar aparecendo em outras áreas, naturalmente, mas são ganhos muito mais importantes pro negócio do que os 5, 10% de saving que você deu. Cara, te dá um exemplo. Fornecedor A pro fornecedor B, né? Numa das minhas passagens, a gente fez um bid de frota, carro da organização. O Brasil tem algo que não tem em país nenhum, etanol. Fizemos o business case, pegamos o as-is, quanto que era, qual era a frota, como que a gente abastecia, quanto que a gente pagava. 3 modelos por nível de gestão, nível de liderança, de operação. O que a gente fez? Vamos pro mercado, a gente fez um bid, a gente reduziu. Então, cara, o diretor poderia escolher 3 modelos, não, ele tem 2. Então, a gente fez uma otimização de modelo, consolidou valor, consolidou volume, obviamente vem valor. A gente apresentou para a organização no board global que a gente entregou preço, otimização de modelo, ESG. Sabe por quê? Eu reduzi o consumo de CO2 a 0. Só tinha carro etanol ou flex, ou híbrido. Acabou gasolina, mas só o Brasil tem etanol. E eu mostrei, então eu te entrego otimização, te entrego financeiro, que vai lá pro seu PNL, mas como uma empresa, hoje em dia, fala-se muito de ESG, reduzir 100% seu consumo de etanol. Olha lá. Caraca. Aí foi pra Alemanha, quero que você faça igual o Brasil. Pô, mas não tem etanol. Se vira. Foi para os Estados Unidos, quero que você faça o mesmo que os caras. Pô, mas não tem etanol. Elétrico, mete elétrico em tudo aí. Vocês têm uma estrutura no país que atende. No país eu tinha 80 postos de abastecimento. Como ia pôr carro elétrico? E aí eu falando com os caras, falando, mas vamos para etanol. Bloqueei o cartão de combustível de todo mundo, inclusive da equipe de venda. Só abastece no etanol. Gasolina não. O cara tentou passar gasolina, não aceito. Só etanol. Cara, 100% de frota verde. Aí dá visibilidade. Comitê executivo, os caras, eu penso, tem um comitê de ESG, os caras, olha o que o Brasil fez. Olha que legal. Quem que fez? Compras. Sabe o que a RH queria, que era o dono do negócio? Reduzir a frota e trazer save. Eu falei, não, nós vamos melhorar isso. Melhorou o modelo, reduziu o número de carros. A empresa que veio também com uma gestão muito mais profissional do que a que tinha, e ainda visibilidade global do padrão de ESG que a gente trouxe. Então, mas isso é conectar os objetivos de negócio ao processo de compras, né? Porque se eu só escutasse nesse teu exemplo só o usuário que estava querendo saving, renovar a frota, era mais um processo. Mas você entende, olha, a empresa está olhando para essa cadeia verde, para ela tá sendo diferencial, tá sendo importante, ela quer se posicionar assim. Então, faz sentido eu trazer isso para dentro do meu processo. Cara, entender como isso vai agregar. E naturalmente, ESG é um exemplo, né? Mas existem outros pilares estratégicos que a companhia quer, que muitas vezes esse tipo de negociação vai ajudar, vai trazer. Total. Então, assim, pega a empresa listada, cara, o comitê lá, olha, ESG, tem um relatório de ESG anual. Quem tá lá na capa? Peguei o cara de transporte, cara de frete, um tipo de material que ele entrega, ele só faz com o carrinho elétrico. Reduzir, manda pro global. Olha mais o modelo do Brasil. Ninguém mostra, Rogério. Aí a gente tem um caso também na Atlas, a gente tem um cliente multinacional e a gente saiu, o trabalho que a gente está desenvolvendo com eles de segurança, gestão, saiu no book global da companhia. Olha aí. Para os investidores. Tem 2 páginas, um book de 200 páginas, mas tem 2 páginas só falando da tecnologia, do desenvolvimento que a gente faz com eles, disso. E isso vai gerando... Vocês mostraram? A gente entregou aqui, o pessoal reportou pra fora e no book global saiu 2 páginas falando desse trabalho. Dando visibilidade. Hoje é mídia. E isso pro executivo que participou disso foi super fantástico, né? Porque era uma atividade que era um problema
Você resolveu. E virou um destaque pra ele, né? E é sempre sobre isso, né? É curar uma dor. Cura dor. Qualquer dor. Cara, você vira parceiro do cara. Você vira parceiro do cara. Se tem uma dor, o cara foi lá e curou, resolveu o seu problema. Rogério, esse cara vai ficar comigo o resto da vida, cara. Você entendeu? Mas mostra. Tem que mostrar. Mostra. Hoje em dia tem que mostrar. Tem que mostrar. O seu segmento, principalmente, cara, tem um monte de gente. Tem gente boa, tem gente ruim. Como você se destaca? A gente fala de IA, algoritmo, cara, você tem que estar sempre alimentando ali, pro pessoal sempre ver, Atlas, pô, quem que é esse cara, o que ele tá fazendo? Olha que legal que ele fez. Semana que vem, mostra de novo, olha que legal, lembra? Não deixa esquecer, cara. Entendeu? Senão o algoritmo te joga lá pra baixo. Isso aí a gente tá na curvinha de maturidade, tá? Não, vocês são fera demais, cara, você entendeu? Mas assim, é sobre mostrar, né? Você curou uma puta dor do cara, globalmente você foi reconhecido, olha que legal. Não, pra gente foi uma puta satisfação. A gente comercialmente explorou pouco, digamos assim, de uma mídia, divulgação, podíamos explorar mais, mas foi uma entrega que foi satisfatória para a equipe, mas muito nessa linha, né, de entender a questão e não só entregar o básico, né, cara, o básico no exemplo dele lá era gestão de terceiros, era mobilizar, ver documentação trabalhista, mas cara, dava para ir além, dava para fazer mais. Hoje a gente com essa empresa fala de medição do serviço automatizado, porque a gente está integrado com a Catraca. É outro nível. Faz uma série de inteligências a partir daquilo ali, porque a tecnologia permite, né, as IAs hoje ajudam muito a fazer isso. E é essa visão de negócio, né? Entender como aquilo pode gerar mais valor do que a atividade original, do que a atividade fim por si. Total. E como gerou isso, né? Olha só, né? Alguém abriu a porta, você foi lá, entendeu a dor, trouxe o diagnóstico, o cara comprou e você entregou, não foi? Foi exatamente. Alguém abriu a porta, é sobre isso, cara. Abram a porta, comprador. Você tem tempo, gente. E o Rodrigo, caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, tá bastante interessante, mas eu sempre peço para o participante deixar uma dica de ouro, né? Você já deu várias aqui ao longo desse nosso bate-papo, mas se tivesse que deixar um recado para o comprador, algo marcante, qual dica de ouro você acha que seria importante para ele? Além de abrir a porta, né? Que abrir a porta é uma super importante. No mercado que tem 80 mil, aproximadamente 80 mil profissionais, menos de 5% fazem mentoria. E quem faz mentoria vai além. Então, assim, um exemplo, nos Estados Unidos, você entra numa universidade, a primeira pergunta que o reitor faz é assim, Rogério, quem que vai ser seu mentor ao longo do curso? É cultural. No Brasil não é. Mas assim, eu cheguei onde eu cheguei, legal, feliz, satisfeito, eu cheguei onde eu queria, gente. Mas se eu tivesse um mentor lá atrás que me ajudasse, eu ia chegar muito menos machucado. Então, procure um mentor, para ele te ajudar, para ele te dar o guide, o caminho certo, te trazer atalhos pela experiência que ele tem. Não tô falando de mim, tem muita gente boa no mercado. Então assim, procure um mentor, ele vai te ajudar a fugir de armadilhas, vai te dar atalhos, vai te preparar para crescer, para se desenvolver. E poucos fazem. Então assim, procure alguém para ajudar, até psicologicamente, até comportamental. A gente fala muito de soft skill hoje em dia, mas os caras não procuram. Às vezes eu sento com meus mentorados, cara, eu falo que eu sou psicólogo do cara, eu falo. Tem sessão que a gente chora. A gente chora. Mas o cara se transforma. Eu não tive isso. Eu falo, né, que eu cheguei lá atrás, olha, as costas tá cheio de flecha, cheio de cicatriz. Se eu tivesse um mentor, talvez não. Então a dica, assim, procure um mentor para te ajudar, inclusive líder, cara, para reciclar, para mudar a cabeça, para trocar. Pega um cara experiente, troca com o cara, entende com o cara. Outra coisa, Iataí, tem muita empresa boa, olha para esse cara, liga para ele, deixa ele curar sua dor. Poucos abrem a porta, às vezes não tem tempo, mas cara, traz um cara que vai fazer esse trabalho para você, ele te vende coisa boa. Então acho que é isso, sabe, um mentor e se conectar com o atual. O atual é IA, cara, e quem tem IA? Vocês têm solução. Então, procura um mentor para te ajudar intelectualmente, mas abre a sua cabeça. Você deu um exemplo de um executivo que está com vocês, que já é aposentado, mas o cara está muito mais conectado com tecnologia do que muito jovem, concorda? Exatamente. É muito mais comportamental, é a cabeça. Então, abram a cabeça, gente. E procurem os líderes, procura gente boa. E
Rogerão aí sempre com a sua tecnologia também para prover e resolver a dor de todo mundo, né? Todo mundo não, mas quem precisa. Obrigado, Rodrigo. Bom, comprador, chegamos ao fim de mais um episódio do Conexão Atlas. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu tive o prazer de conversar com o Rodrigo Dutra, fera do nosso mercado. Quem assistiu o capítulo todo viu aí a bagagem gigantesca e um puta mentor disponível para quem precisar, quiser ajuda, quiser desenvolver carreira. Acho que vai estar em excelentes mãos. Eu particularmente adoro. Tenho conversado com ele para ver parte dos meus executivos, porque eu sei que é um cara que vai agregar muito valor. E é isso. Queria agradecer, Rodrigo. Obrigado pela participação. Comprador, espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Para você que nos acompanha até aqui, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do Conexão Atlas e me segue nas redes sociais para mais conteúdos como esse.